Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. E bola rolando aí. Voltaram os jogos pela Copa do Brasil. O jogo encerrado há poucos minutos atrás na Arena e o Grêmio ficou no 1-1 com o Bahia. O Internacional daqui um pouquinho lá em São Paulo com o Palmeiras, confirmado com o Patrick e D'Alessandro no banco. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, Ribeiro Neto e as verdades da bola, ligeirinho já para compartilhar. Tá meio azul, né? Estou azulado lá, né? Tá as cores do Grêmio, porque eu vou falar de Grêmio agora, é por isso. Compartilha ligeirinho? Já está compartilhado, já. Não precisa nem 5 segundos. Vamos Daniel Oliveira, senhor Oliveira não precisa dizer absolutamente mais nada. Eu quero espaço para falar. Terá todo o espaço. Nós estamos num programa aqui, evidente que tu vai falar. Eu quero falar porque eu tenho verdade para falar. Eu estou pé da cara, tá? Tu e toda a torcida do Grêmio, né? Aqui, ó, não existe. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face, que você participa e também compartilhe aí. E para que você também mande a sua mensagem, sua crítica, a sua pergunta. Nossos Dois Toques para... É só você acessar, RDC TV Digital. Nossos Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Bom, o Grêmio ficou no empate em 1, terminou o jogo com 10 homens, né? Em função da lesão do Felipe Vizeu, mas um resultado que ninguém esperava, né? A expectativa era que do Grêmio... A lesão do Felipe Vizeu, muito provavelmente ligamento. Ligamento, sim. Foi bem A gente grave. acompanhava, ele saiu com uma bola no joelho. É assim, ó, o André, o André é muito forte, cara. Eu tô desistindo de reclamar do André. Em primeiro lugar, porque é simplesmente jogar a conversa fora. Entendeu? Não, mas o André não joga absolutamente nada. O cara não cheira gol. É um perdedor de gol. Um perdedor de lance. Tá? E ainda assim, ó. O mais inacreditável é o seguinte. O André conseguiu virar titular sem treinar no time titular. Ele conseguiu tirar o Vizeu lá no quarto do Vila Ventura. O Vizeu jogou bem. O Vizeu tem feito bons jogos com a camisa do Grêmio. Mas ele terminou como titular. O Felipe Vizeu terminou como titular e o André reassumiu a posição. O André sempre foi a preferência do Renato. Aliás, não, eu tô colocando nesse momento em discussão isso. Perfeito. Estamos completando um ano, né, Ribeiro? Do quê? Há um ano o Renato disse. Há um ano nós tivemos Copa do Mundo. E o Renato disse, tenho a certeza que o André será outro jogador depois. Ele disse mais, que esta parada serviria para que o Grêmio voltasse a ser aquele Grêmio, recuperação de jogadores, o que não aconteceu. O Felipe Tardelli continuou fora, sentiu uma lesão. Aqui, ó, o Tardelli, eu vou te contar um negócio, tá? O jogador que custa 1 milhão por mês e não joga, não me serve. Mas é muito fácil entender o processo do Tardelli. Jogador que custa quase 1 milhão por mês e não joga nada, não serve. Tá, e outra coisa, mas isso não é o pior. O pior é o seguinte, eu estou colocando em discussão, sim, tem alguma coisa que a gente não sabe, tá, que faz o André ter que jogar. Porque o torcedor não aguenta mais, tá? O cara não joga absolutamente nada e o Renato, teimosamente, porque é a estátua, porque é um mito, porque não tem ninguém, nenhum dirigente do vestiário do Grêmio capaz de entrar na porta do vestiário e perguntar, Renato, por que o André? Porque o Renato que manda no Grêmio, então aí não dá, e morre com o Renato junto. Tu ouve o discurso dos dirigentes do Grêmio, tu consegue entender algumas coisas. Não, mas não é, eu tenho o maior respeito, já falei. Não, eu também respeito. Mas não mandam nada, são figuras decorativas. Mas ele deixa bem claro, quando ele se refere, eu falei com o presidente, Não, é uma idolatria, o Renato continua tendo seus fãs no departamento de futebol do Grêmio. E aí não há cobrança, e a cobrança quando vem, ela vem do presidente. Todas as cobranças ao Renato, elas foram feitas pelo presidente do Grêmio. O Grêmio se desmantelou como time, o Grêmio perdeu todas as suas virtudes. O Grêmio era um time efetivo, o Grêmio era um time com jogada de profundidade,
O Grêmio hoje virou um time de passe de lateral de campo a lateral de campo. O Grêmio circula a bola, é aquela história, tem posse de bola. O que o Roger fez? Entregou a bola para o Grêmio, controlou o jogo marcando. Por quê? Porque ele via que o Grêmio ia da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e não chegava como tinha que chegar. Tá. Em relação ao Diego Tardelli, o caso Diego Tardelli é específico. Não houve uma aceitação do grupo do Grêmio em relação ao Diego Tardelli. Não houve. Não, mas mais que isso, Não Daniel, a houve. informação do Darcy Filho aqui, que ele... O Darcy já tinha falado há muito tempo. Mas há muito tempo que o desejo dele era voltar a sair e voltar para a China. Há muito tempo. Deixa eu pontuar alguma coisa, tá, Luan? Eu vou falando bastante aqui. Olha aqui, ó. Gente do céu. Primeiro lugar, sabe por que o Grêmio tomou um gol de escanteio? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque o Grêmio tem 2 volantes baixinhos, Matheus Henrique e Maicon. Portanto, quem está marcando a primeira bola é baixinho. Para piorar, não adianta ter 2 baitas zagueiros na medida que o Cortez, especialmente o Cortez e o Leonardo Gomes, são duas, eu ia falar uma palavra forte, tá? Mas são muito desatentos em termos de marcação. O Cortez, inclusive, vou dizer Cortez uma coisa, ficou um tempão sem jogar, Ribeiro. irritante. Cortez ficou um tempão sem jogar, tá vindo Aliás, de o Grêmio lesão. não tem lateral esquerdo. Porque nem o titular, nem o reserva Pô, então o joga Grêmio, chegamos à suficiente. conclusão que agora o Grêmio não tem mais nada, então. Só um pouquinho, eu tô terminando. Deixa eu falar. Tu vai- Tu falou sozinho, eu te ouvi, agora eu vou falar. Não, só um pouquinho. Eu falei sozinho. Mas tu Quem tá acabou de falando falar, aqui, o Catu não conseguiu nem abrir o falou programa, 5 cara. minutos sozinho aí, tchê. Ah, que Não me isso? irrita. Olha aqui, ó. Outra coisa, vocês viram a vaia que o Renato tomou quando ele tirou o Jean-Pierre para botar o Luan? Por quê? Porque o André tem que ficar no time. O André tem que ficar no... Eu quero saber o que tem por trás disso. Porque não tem nenhuma razão lógica. Não existe razão Então eu lógica. vou te dizer um negócio, o André é melhor do que os outros, Ribeiro. Ah, sim, é. O André é Então, melhor seguinte, do que os outros. Mas é o seguinte, o Grêmio treinou. Em primeiro lugar, eu não queria, mas eu falei pra você, quem me conhece sabe, o projeto de intertemporada, ou isso é uma mesotemporada falácia. do Grêmio, foi um horror. Como é que dão 11 dias de folga? 11 dias de folga. Aí tem retreinamento físico. Os caras vão 11 dias de folga, se largam tudo. Ficou isso aqui pra treinar. E aí, o Renato treina um time e joga o outro. O Renato treinou um time e jogou com o mesmo time de antes. Isso, Ribeiro, que chama mais atenção. E ele foi bem categórico. O Grêmio vai voltar a ser aquele Grêmio, essa parada vai ser fundamental para o Grêmio. E aí ele treina uma mecânica de jogo durante todo esse tempo. Aí em função. E não deu para entender. Ou seja, essa questão do Tardelli, que ele voltou a sentir uma lesão muscular. Segunda-feira era um desconforto muscular. Hoje era uma disposição estomacal. Então, o que acontece? Aí tu treina todo esse período com uma mecânica de jogo, com o Luan sendo o centroavante flutuante, o Tardelli. Alô, aí na última... presidente Bolzan. Só o senhor presidente Bolzan para tentar... Aliás, eu já tinha lhe dito isso antes, tá? O Grêmio, olha, é óbvio que o 1-1 não eliminou o Grêmio. Lógico que não, tá? lógico que Isso não. está em aberto. Só que eu tenho que ser verdadeiro. A chance do Grêmio de passar na Copa do Brasil... Ela diminuiu. Diminuiu bastante. A sorte do Grêmio é que não tem o saldo qualificado. Tá? Sim, e a sorte do Grêmio é Não essa. tem o gol qualificado, isso aí E vou alivia dizer bastante. mais para vocês. Falar as verdades, tá? O Grêmio, quantas chances de gol produziu? Eu vou dizer para vocês. Mas esse foi uma o problema bola do na trave no Grêmio. primeiro tempo e um gol perdido pelo André. Mas Por quê? Pelo André. o tá? Ribeiro. Só um pouquinho. E o Everton cavou o pênalti. Tá? Vambora, Daniel. No segundo tempo, o Grêmio não criou uma situação de gol. E quem perdeu o gol foi o Bahia. Então eu vou dizer, saiu barato. Saiu barato. Tá? Eu estou indignado, cara, porque estão enxergando as coisas tão claras e não fazem nada. O cara manda sozinho, cara. Tá, mas e tu tá surpreso com essa questão aí? Não estou Ribeiro? surpreso. É óbvio, o Renato sempre mandou. Eu não sou baba-ovo de ídolo. Sempre... Não sou baba-ovo de ídolo. Não, mas eu também não sou. Não estou dizendo pra ti, cara. Não veste o chapéu, cara. Eu também não sou, é que eu quero pelo menos completar aquilo que eu tava tentando dizer. O Renato sempre mandou. A passagem anterior, o Renato, quando entrou em férias, disse: eu deixei tudo mastigadinho. Esse sempre foi essa sempre foi a forma do Renato conduzir as coisas em relação ao Grêmio. Eu pergunto se o Renato vai ser sempre o Renato assim no se reporta, Claro, o Renato Grêmio é o ele cara manda que se sozinho. reporta
ao presidente. O Renato não se reporta ao assessor do departamento de futebol, muito menos ao vice-presidente de futebol, que dizer do diretor de futebol. Ele nunca fez isso. Quem contrata no Grêmio é o Renato. A minha questão é que há horas o Grêmio está enfrentando um processo de declínio, de queda técnica. O Grêmio era um time que a gente reclamava que não criava oportunidades. Aí o Renato conseguiu ajustar o time. O time passou a criar oportunidades, muitas até. Aí qual foi o problema? O Grêmio não consegue finalizar. Aí o Grêmio, com o trabalho do Renato, conseguiu finalizar. Agora, já desde o ano passado, né, final do ano passado, o começo desse ano, o Grêmio começou a cair. E principalmente nesse período próximo aí da pré-Copa América. Eu estou chegando à conclusão que o Grêmio bateu no teto. O trabalho do Renato bateu no teto. Porque não é possível que o Grêmio, depois desse período de férias, ele não tenha apresentado nada novo. O Grêmio jogou a mesma coisa. Ele voltou pior do que parou. Eu não surpreendo. Ele voltou pior que parou. Sabe o que me surpreende? Quem me acompanha sabe que eu disse para vocês. O Renato não é treinador de projeto autoral. O Renato, ele pegou o trabalho do Roger, sim, e, brilhantemente, ajustou o que era preciso. Tornou o time competitivo. Olha, mas se é para muita gente, vou brigar contigo. Não vou brigar, não pode brigar, tá? Agora, autoral, o Renato, gente do céu. Mas ele só um pouquinho. Eu apelo para. Mas tu não vai tirar o mérito, não vamos tirar o mérito do detalhe. Renato. Acho que não pode. Não vamos fazer agora o Renato como terra arrasada. Tu tá surdo? Não. Eu acabei de dizer. O que eu disse aqui agora? Que brilhantemente, com muita competência, deu. Eu acabei de falar. Não é por um jogo. Eu vou ficar maluco assim desse jeito. Não, Então, tu já assim, está maluco, tu não vai ficar. Tu já está maluco, olha aí. Estou até com tosse. Olha aqui, ó. Gente, o Grêmio, o Renato, não é... Gente, por favor, lembrem, o Renato nunca jogou dessa forma com time nenhum. O Grêmio só joga dessa forma com o Renato porque ele herdou essa forma de jogar. Sim. As outras passagens do Grêmio com o Renato, como é que foi? O Grêmio jogava atrás da linha da bola. Perfeito. Então, não é característica do Renato jogar assim. Ele pegou o trabalho pronto, aprimorou, com muita competência, tornou o Grêmio campeão. Muito bem, esse sistema faliu, esse sistema ficou manjado. Talvez a grande bronca não mais do que isso. Mais do que isso, Ribeiro. Ele perdeu funções de jogadores que exerciam essa... Tá, mas assim, Cadu, perfeito. Essa mecânica de isso jogo. Isso interferiu, tá? O Ramiro entrou numa fase que depois não foi boa, o Grêmio acabou negociando o Ramiro. Já estava ruim com o Ramiro. O Grêmio teve a figura do Jael, que não era um centroavante, pelo menos que eu considerei como um centroavante bom para o Grêmio, um jogador muito mais de assistência do que fazer gol. Que foi o melhor jogador Luan, da América. Aconteceu o que aconteceu com o Luan, hoje foi inclusive vaiado pela torcida do Grêmio, né? O Grêmio foi perdendo algumas peças que elas... O Grêmio perdeu o Arthur, principalmente o Arthur. Mas aí o que eu cobro do Renato, e eu sempre falei isso em relação a vários técnicos, é que tu não pode estar limitado apenas a um esquema, a uma forma de jogar. Tu tem como treinador que buscar um caminho alternativo. Até porque o Grêmio contratou jogadores com características diferentes. E talvez o Montoya não tenha sido aproveitado... Na função dele. Justamente pelo Renato não entender uma forma alternativa do Grêmio começar a jogar. O Daniel, se tu buscar... O Grêmio foi buscar jogadores que até que não eram jogadores... As contratações foram boas. Felipe Viseu foi buscar Felipe Montoya. Quem? Todos os jogadores a nível de titularidade. O único que o Grêmio buscou foi o Viseu. Quem buscou o resto foi o Renato, não foi o Grêmio. Bom, isso é uma não foi o outra Renato, questão. foi o Renato que contrata sozinho, gente. Não, o Tardelli foi o Renato. Eu estou dizendo que jogadores que... O só não tá com o Thiago Neves aí, que é o Renato que estava contratando, porque deu o bolo na última hora. Senão era outro medalhão aí, ganhando uma fortuna. Essa que é a grande verdade. Sabe, chega de bruxaria, cara, não é possível. O Grêmio perdeu o fio e ninguém faz nada. Não, eu acho Fico assistindo, babando o ídolo. O presidente Romildo não. O jogo de hoje... Alô, presidente Romildo. O jogo de hoje é sintomático. O jogo de hoje certamente vai ter uma cobrança. O presidente já fez isso inúmeras vezes. Eu agora também não vou duvidar da capacidade de gerir do presidente Romildo Só tenho esperança no presidente. Porque ele sempre mostrou competência. E é óbvio que a atuação, o rendimento do Grêmio hoje, Cadu, ele vai buscar uma solução aí, vai encostar no Renato. É que tem jogadores que tu busca. Eu na época, até eu fiz muita referência em relação ao André. Se tu buscar o currículo histórico, eu vou chamar de secador, tá secando o André. Mas o André, ele só foi bem no Santos.
com uma parceria. O torcedor do Grêmio odeia o André, cara. Só um pouquinho, Ribeiro, só um pouquinho. Quando o André foi contratado, ele veio com todo o aval. Ele veio avalizado. Ele no Santos ele teve uma parceria com o Ganso, que estava super bem, com o Robinho, com o Neymar. E acabou. Depois ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Vasco. Onde ele Vasco ele foi mal, velho. Ah. Aqui, ó. E não adianta. O cara joga porque o Renato, ele tem Tá, então deixa eu só te fazer uma pergunta. Mas o Renato tem moral para isso. Claro que tem. O Renato tem Vive de moral. isso. Hoje ele está vivendo de moral. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Felipe Vizeu jogou tanto assim que mereça de fato a titularidade? Mais que o André. Não. Aliás, eu não concordo. Eu gostaria que ele tivesse tido a sequência que o André teve. O Vizeu, tecnicamente, ouçam bem, botar a bola no chão, pensar o jogo, trabalhar. O Vizeu, nesse aspecto, é inferior ao André. É inferior ao André. Porque o Vizeu... Faz o seguinte, Daniel. Pega o André pra ti. Mas Pega pra ti. não Fica pra ele. Ó, é teu. Pode levar pra casa. Não, mas não Pega é. pra ti. Eu não sei se... Eu vou perguntar pro Cadu, que é o comandante do programa, se eu posso, de repente, ter uma opinião contrária à tua, né? Porque a brincadeira Mas tá acelerada. Mas ele lembra das verdades da bola? As verdades Então deixa Daniel Oliveira e as mentiras da bola. Não Daniel chegaria Oliveira e a as dizer isso, mentiras mas da é quase. bola. O Felipe Vizeu valeu a aposta e elogiei a contratação. Acho que o Grêmio fez certo, uma pena, Mas lastimo pro todas jogador. foram, todas claro, foram. Ninguém, lastimo pro jogador. Montoya não foi contestado, Felipe Vizeu não Claro foi que não. contestado, Diego Tardelli Claro não foi que não. contestado. Eu lastimo até que tenha o Vizeu se machucado, né? Tomara que não seja nada grave, que ele volte a jogar. Mas o Felipe Vizeu, tecnicamente, ele foi inferior ao André, gente. Nós tivemos jogos aí que o André não fez gols, mas ele foi bem. Embora seja a E tese não teve a contrária. sequência de jogos que o André teve. É a minha tese contrária em relação ao centroavante. Eu acho que o centroavante ele não tem que dar assistência, o centroavante tem que fazer gol. Mas nesse aspecto eu vou tentar entender um pouco a escalação do André. Talvez eu não concorde com a insistência no jogo em, de repente, não buscar um caminho alternativo. Aí é a cobrança que eu vou fazer em relação ao Renato. O Grêmio não sabe jogar de outra forma. E quando ele precisa jogar de outra forma, não sai nada porque não está treinado. Daniel, isso. O Grêmio não tem mais aquela jogada diária. Mas não tem jogador para isso, Cadu. Não tem, o Grêmio mudou a característica. E o Renato sempre procurou um centroavante de área. Por isso... Agora, nesse período aí, ou seja, ele estava voltando há 2 anos atrás. O Grêmio está atrás do centroavante, tá? E agora vai acelerar o passo. O Grêmio já estava em busca do centroavante. Na Copa do Brasil encerrou as inscrições, não tem mais. Para a Copa do Brasil não tem mais. Vai com o que tem, mas em relação ao segundo semestre, nas outras competições que o Grêmio tem pela frente, o Grêmio vai buscar a figura de um centroavante. Eu só acho que também, eu acho que foi um resultado, mas como tu disse, foi um resultado negativo, não era expectativa, se esperava, e na palavra do o Grêmio seria outro após essa parada, porque recuperação de jogadores, recondicionamento, enfim, uma formação tática diferente. Mas também não vamos fazer terra arrasada, como tu mesmo dissesse. Ou seja, foi um empate dentro de casa. É ruim, muito ruim. Eu não estou cobrando resultado, eu estou cobrando desempenho. Tu não precisa amenizar. Não é questão de amenizar. A torcida do Grêmio já deu recado. A torcida do Grêmio deu recado durante o jogo, vaiando o Renato. Quando ele botou o Luan, tirou o jogo. Foi a primeira vez. A vaia foi pro Renato e foi uma vaia, sabe, muito forte. Olha aqui o pessoal fazendo referência. Pô, desde depois da estátua, o Grêmio passou a não ser maior. Agora, só falta me dizer que a culpa é da estátua agora também, né? Só falta dizer isso, né? Pode não ter caído bem no ambiente, né? Não. Vestiário. Não vou amenizar a incompetência. Não, mas ninguém está amenizando incompetência, Ribeiro. Ninguém está amenizando incompetência. Eu falei, o Renato não é autoral. Ele não é Não, autoral. eu concordo, isso eu concordo contigo. Agora tem alguns casos no Grêmio que não tem solução, porque daqui a pouco é o seguinte, aí o Grêmio hoje ninguém mais serve, daqui a pouco o Grêmio se classifica, volta a jogar bem, o Renato conseguiu reinventar o time do Grêmio. O futebol é isso, futebol é isso. O futebol é feito assim. Agora o Grêmio está mostrando desde o início. Olha, o Grêmio teve... O Grêmio começou como terminou. O Grêmio não mudou. É que o ano do Grêmio, não é o resultado de hoje que a gente está fazendo essa análise. É o ano do Grêmio. O Grêmio chegou na última rodada num grupo, teoricamente, com uma facilidade em termos de Libertadores para garantir classificação. O Grêmio garantiu em casa na última rodada. Campeonato Brasileiro, o Grêmio teve em zona de Z4, saiu nas últimas rodadas. O Brasileiro acabou pro Grêmio. Saiu nas últimas rodadas. Campeonato Brasileiro deu. O Grêmio joga Libertadores e Copa do Brasil. Esqueça um Campeonato Brasileiro. Olha aí.
O que é, Esse Ribeiro? resultado, não sei se sou Não, fã do eu Libertadores. vou ser sincero, assim, ó, de tudo que eu vi hoje, eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Eu apostava Não, é de preocupar. Eu apostava numa vitória do Grêmio contra o Bahia, né? Mesmo quando se cogitou, de repente, o Maicon fica fora e tal, o Diego Tardelli, que acabou não jogando. Mas essa hora, e nesse ponto eu concordo com o Ribeiro, essa é a hora do técnico. Essa é a hora do treinador, porque ele tem que buscar um novo caminho para esse time. Que diante daquilo que o Grêmio já jogou, por característica, Daniel, eu vou repetir, o Grêmio chegou no teto. Então o Renato tem que mudar a forma de jogar, porque como o Grêmio jogava antes, ô Cadu, com os jogadores que o Grêmio tem, o Grêmio não vai conseguir. Mas o Grêmio, mas a gente tem dito isso aqui. Há quanto tempo a gente está dizendo o Grêmio tem que mudar a sua maneira, a sua mecânica de jogo. Nem que seja naquela, fecha a casinha e sai para jogar por uma bola. Só que o Renato insistiu nessa mecânica do jogo do Grêmio. Por quê? Por... Porque ele não sabe fazer diferente, gente. Não é. Ele não tem jogadores para jogar atrás da linha da bola. O time do Grêmio foi concebido. Não tem mais jogador. Porque o time do Grêmio foi concebido para jogar dessa maneira com jogadores com essa característica. Não tem. E outra, para tu treinar, tu tem que treinar. Tu pode jogar atrás da linha da bola, tu tem que treinar bastante, cara. Entendeu? Então o Grêmio perdeu um tempo. É inacreditável. Contando, ninguém acredita. O Grêmio treinou pouco, muito pouco, porque deram 11 dias de folga. Aliás, não é o Grêmio, né? Isso aí eu todos falei. os dias. Mas foram todos, né, os Ribeiro? dias. Foi uma vergonha isso aí. Uma vergonha, tá? Entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele treinou um time e jogou com outro. Não, é impressionante. Aí ele vai dizer o seguinte, não, é porque a lesão do Tardelli fez eu mudar, porque o Luan e o Tardelli estavam treinando. Bobagem, cara, bobagem. O fato é o seguinte, o Renato, ele não sabe... Vocês já notaram uma coisa? Não, mas O Renato não consegue mudar no intervalo. No intervalo do Renato não funciona. E hoje ele cometeu um equívoco, Tá. né? Porque ele matou as 3 substituições com 30 minutos de jogo não, e aí... ele tinha que fazer. Mas tu tá Ele deu azar arriscando, ali, tu deu tá azar, arriscando, né? Ribeiro. Ele deu Tá azar, arriscando uma entendeu? substituição, tu tem que segurar. Eu estou curioso agora, e agora ele já começou, inclusive, a dar a coletiva, que fato que ele vai criar, né? Ele vai criar um fato. Ele vai criar, o Grêmio vai se classificar. Não, é ele isso vai que ele criar vai um dizer. fato. Ele claro. não vai falar do jogo, ele não vai falar dos erros. Também que não é aconteceram. perguntado sobre isso, tá? Vou dar de chinelo aqui, tá? Tem razão. Também não é questionado sobre isso. As entrevistas do Renato são entrevistas de fanzoca. É que ele puxa para ele, e aí ele cria um fato, ele tira um fato, vai Me desculpe, tá, mas fugir eu das falo a questões do verdade. jogo, dos erros do jogo, como ele faz sempre. Não, tem coletivas do Renato que é um festival de papai e mamãe que Deus o livre. Eu estou compartilhando aqui já porque eu estou vendo que a coisa está bombando. Ah, mas só agora tu compartilhou? Não, é que eu tenho não, 3 não. perfis, Ô, meu Cadu, amigo. Eu aí tenho não 3, dá, não mas dá. Tu não Eu deixo os mas tu não 3. deixasse, tu não desse tempo. Eu tô compartilhando. Tu não desse tempo nem para ele te compartilhar. Tu abriu a tua metralhadora giratória aqui, Olha, rapaz? eu vou reclamar porque eu quase não consigo falar no programa. Ah, mas que barbaridade. Eu achei que isso tinha acabado. Fala mais, Ribeiro. Fala mais, Ribeiro. O que tem mais que tem que falar? É só o Renato culpado de tudo isso aí? Não. É só ele? O principal, e olha só. Não, mas a maior parte de culpa é do Renato. O que eu vou falar não é um Mas sempre é do paradoxo. treinador, né? Não, A responsabilidade não, sempre é do não. treinador. Às vezes não. Nesse eu vou caso falar- é porque o Grêmio contratou bons O jogadores. que eu vou falar não é... Indicados por quem? Que indicado? Quem contratou foi o Renato. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um paradoxo, mas é complexo assim. A minha única esperança é o presidente Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ele é o principal culpado. Porque é ele que deixou se criar esse establishment, esse ambiente. O que levou o É Grêmio ele que colocou no futebol pessoas que o Renato pediu. Ribeiro. Quem escolheu os homens do futebol? Olha só onde nós estamos. Quem escolheu os nomes do futebol foi o Renato. Nenhum deles entra no vestiário. Ninguém Que engraçado, diz, ai, né? ai, O entendeu? Grêmio, desde que mudou a sua estrutura do departamento de futebol, quando teve o Odorico Roman como vice-presidente, o Grêmio afundou, né? Eu só sei o seguinte, gente. Que estranho, né? A única... eu não sei, eu confesso para vocês, eu não sei se o Grêmio tem recuperação. Não, eu acho que tem. Vou dizer mais, eu acho Por aí, até né? que
tem chance de passar pelo Bahia por uma razão muito simples. O time do Bahia tem alguns bons jogadores, tá? Esse Arthur aí é um bom jogador, viu? Não, ele teve o 21 anos, jogador do Palmeiras, está jogando por Teve o empréstimo do reforço. Bahia. O Bahia contratou 6 jogadores. Contratou com Guerra. Contratou o Juninho. Guerra do Palmeiras, o Juninho, que O jogou, Luca. o Guerra ficou. Então, assim, Luca ó, Marlon, o zagueiro. eu não sei se o Grêmio passa pelo Bahia, mas também não elimina o Grêmio, tá? Lógico que não, é outro jogo. Como se por diz, quê? é uma partida de 180 minutos. Por que, minha brecha? Porque o Roger, ele tem algo de coisas muito boas, que é a preparação de um sistema. O Roger é autoral. O Roger é um pensador. Só que o Roger não é competitivo. Chega na hora da cobra fumar, ele não existe. Não digo na hora. Tá? O Roger Tá chamando o Roger de pipoqueira, é isso? Não é. Ele não é competitivo. O time Ah, dele, tá. e ele não consegue passar Não, porque esse tu time fala dele. as verdades, eu entendi Não, dessa forma. Mas então pode ser isso, não é pipoqueiro. Chegar na Ele hora não da é- decisão, ele não é chegador. ele não tira o coelho da cartola. Não é a questão de não ser chegador. chegador, não é a questão. O não Roger, é o quê? em todos, ele, como tu fizesse referência, o que ele fez no time do Grêmio, ele fez isso no Atlético, ele fez isso no Palmeiras. Times da primeira linha. Ele acaba se perdendo após, na sequência. Não é a questão de ser isso. Ele acaba perdendo o vestiário, enfim, ou pelo temperamento dele, ou não, se não tem ninguém, ou seja, um para-choque. Mas o Bahia é um time médio, que não tem tanto isso em relação a Grêmio, Atlético e a Palmeiras que ele treinou. Eu só tenho o seguinte, então eu confio muito mais pelo fato do Bahia talvez não aguentar a manchete Não, eu não digo do que isso. pode o Grêmio. Eu não digo isso. Porque assim, ó, eu acho que vai ser mais primeiro do Grêmio. eu vou dizer mais, tá? O Bahia eliminou o São Paulo. Eu vou dizer mais para você. Eu acho tá? que não dá para ter preconceito, foi um excelente resultado para o Bahia e o Bahia, pelo que o Grêmio jogou hoje e pelo que o Grêmio vem jogando antes, Não, ele tem condição. favorito pra vaga. Ele tem uma grande condição de se classificar. Eu não vou chegar se o ao Grêmio ponto de dizer jogar que o não. que jogou hoje, não classifica. É. O Grêmio vai ter que ser infinitamente superior ao que foi o jogo de hoje. Aliás, a gente falou no Arthur, né, que é o jogador do Palmeiras, está por empréstimo no Bahia, um jovem, 21 anos. A gente tem que falar no goleiro do Bahia, né? Não é de agora, né? O Douglas prata vem da casa do jogando Grêmio. bem. Era do Grêmio, cara. Era do Grêmio. Eu sei. Ele era do Corinthians, veio pro Grêmio. Não teve chance aqui. Sim, jogou acho que em Santa Não, Catarina. Mas hoje, qual foi a defesa do até existe. Ah, ele não fez nenhuma defesa? Não, ô, Ribeiro? Que isso, Ribeiro? O Grêmio não teve quase chance de gol, galera. Pelo amor de Deus. Essa é uma outra questão, Ribeiro. Isso é uma outra questão. E o Renato sempre esteve preocupado durante esse tempo todo aí, nessa inter ou mini temporada. O Grêmio não dá para chamar de intertemporada, né? Messo temporada. É exatamente, Média temporada. eu sempre foi a questão das conclusões. Isso tem sido, o Grêmio tem pecado desde o início do Olha, ano. cara, São as conclusões. Mas por que o Grêmio tem dificuldade para a Eu vou dizer conclusão? por quê. Porque o Grêmio não sabe chutar. O Luan tem dificuldade para o chute, para o Agora tu remate. concorda, né? Lá na outra, tu... Ou porque o Grêmio não tem mais essa jogada de área. fazia tipo. Ô, Daniel, ou porque o Grêmio não tem mais essa jogada para chegar na área. Aí é que tá, tem as duas coisas. Mas antes eu não achava, porque o Grêmio tinha jogadores com boa capacidade de finalização. O Everton é um cara que tem uma boa finalização. Não, mas melhorou, mas quem mas chega. também não tinha. Mas, Olha aqui, ó. mas, Ribeiro, deixa só eu completar, pelo amor de Deus. Pelo Os jogadores amor de que Deus. chegam na frente da área do Grêmio, eles têm a dificuldade para a conclusão. Eles têm essa dificuldade. Tanto que o Arthur tinha e o Renato disse, olha, começa a chutar mais. O Arthur fez um treinamento específico e começou a chutar mais de média a longa distância. O Grêmio não tem jogadores com essa característica. Então, qual era o jogo do Grêmio? Profundidade. E o Grêmio perdeu isso demais. O Grêmio perdeu essa que foi a grande virtude. Vem cá, o Grêmio tinha um poder de finalização enorme, o Grêmio era um time agudo. E o Grêmio virou um time hoje que, se tu botar, a única chance do Grêmio fazer gol é botar as goleiras nas laterais. Tu tem que tirar do fundo e botar nos lados do campo, que é a forma do Grêmio chegar na perna da goleira adversária. Porque é só assim que o Grêmio joga. Então a gente tem que entender que o Grêmio hoje perdeu todas as suas grandes qualidades como time. E por isso que eu vou cobrar do Renato. Está na hora de buscar um caminho alternativo. Eu não vou entrar nessa que com o que tem não é possível fazer. Faça-me um favor, o Grêmio tem muito jogador aí que muito time queria ter e não tem. Mas será que o Renato não viu com todo esse tempo isso aí? Ele tentou mudar, ele tentou Renato buscar. acredita no André, essa é uma prova. Não, mas o André ele voltou o André por uma circunstância. E agora vai ficar, porque ele o Viseu se treinou machucou, todo né? esse tempo com o Luan, voltando há 2 anos atrás. Bem. O Luan não treinou bem, por isso que o Luan ficou no banco. Não, o Luan mas eu não treinou eu não bem. posso admitir. Quanto tempo foi dessa mini temporada aí?
E treino? O Grêmio treinou 5 ou 6 vezes. Não. E 2 jogos de treino, foi só isso. O resto foi treino físico. Foram quase 30 dias, né? Mas o que treino deu 11 dias de folga, 11 dias de folga, cara. Tudo bem, mas quanto tempo então foram 20 dias. Quanto tempo a gente está esperando o Luan voltar? Mas o Grêmio acredita nisso. Não, o Grêmio não acredita mais. O Grêmio não acredita mais. Se acreditasse, Cadu, o Grêmio tinha botado ele para jogar. O que o Grêmio quer é que o Luan jogue bem algumas partidas, chame a atenção de qualquer um que vier e quer negociar o Luan. Vamos parar com esse negócio. Eu larguei, eu não vou ficar mais nessa. Eu acredito no Luan. Já teve tempo demais para se recuperar. Aí é que está o contraditório. Como é que durante 20 dias ele treina uma mecânica de jogo com o Luan, voltando, aí tem que... voltando a ser onde o Grêmio teve sucesso com o Douglas. Tem razão. Com o Douglas e com o Luan sendo aquele o falso 9. O Luan foi o que foi porque tinha o Douglas. Aí ele treina durante 20 dias. Aí bom, então mantém o Luan e coloca alguém. O Tardelli não tem? Bom, mas aí ele muda tudo na última hora. Deixa eu dizer pra você, esse é o contraditório. Os treinos do Grêmio foram horríveis. Os jogos treinos mostraram isso, tá? E porque o Grêmio mantém um sistema de jogo que... Faliu. Hein? O sistema de jogo do Grêmio faliu. Faliu e o Renato insiste nele. Então não adianta. Mas o Luan não vai conseguir evoluir. Ribeiro. Não vai conseguir. E o centroavante não vai conseguir jogar, porque o sistema é o mesmo. Mas Ribeiro, só um detalhe. Treino é para te corrigir. Não adianta tu ser leão de treino e chegar no jogo e não adianta nada. Treino é isso. Então, o treino não significa mais que tu treinou mal, que não foi mais. Exatamente para corrigir. Tu tem que ter condições para chegar na partida exatamente e nos treinos corrigir aquilo que tu tem de errado. Bom, onde você não erra, onde você vai fazer a revisão do seu carro. Aí na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Eu estou ficando careca, está ficando desgastado? Então, aproveite o feirão de pneus que você sempre encontra lá. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso Dois Toques para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também o nosso Dois Toques para a CIE, Rio Grande do Sul, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. CIE, estágio e com garantia do CIE. Você é o apresentador, Cadu, mas me permita aqui, porque como eu estou acompanhando junto pelo celular aqui, o Flávio Tati diz o seguinte, que o Renato acabou de falar, acabou de dizer na coletiva, e ele está assistindo o programa e está ouvindo o Renato ao mesmo tempo, que o Luan não funcionou na nova posição. Por isso que o Luan não jogou. O Luan treinou, não deu a resposta, o Renato não vai jogar. Mas ele só viu agora. Mas só nos treinos, nos treinamentos. Mas ele treinou todo o tempo com ele. E ele não rendeu. Todo o tempo com ele. Eu vou te dizer, sinceramente, tem que largar o Luan de mão. O Luan já passou. Infelizmente, com o jogador já que passou. eu sempre digo. Jogador que tem potencial, mas não vai se recuperar, gente. Não, isso que o próprio Luan tinha dito, ou seja, mudou, que eu também não entendi. Eu acho que empresário até que ponto, né? Tem consequências dentro de campo. Pode complicar, enfim, mas ele foi um empresário, um antigo empresário. Sabe por que o Luan trocou de empresário? Aumentou de 600 para 700 e para 900. Tu sabe por que o Grêmio trocou de empresário? Sabe por que o Luan trocou de empresário? Um empresário que permita mais perspectiva de negócio para o Luan. O Grêmio não confia mais no Luan. A sorte que o Luan não jogou ainda todos os jogos do Brasileiro. Se aparecer algum aí interessado. Teve essa expectativa, né, de que ele troca, poderia, até ele não jogou, não completou, são 7 jogos, né? 7 jogos. Né? 7 jogos que ele poderia ter uma troca aí, inclusive até com um jogador. Não joga contra o Vasco, só vai ver. Não joga contra o Vasco. Vamos pro rápido intervalo, voltamos depois falando mais. E o Internacional que tá jogando, né? Tá segurando o empate lá, vamos chegando lá, quase 20 minutos de jogo, mais de 15 minutos de jogo. O Internacional lá no Allianz Parque vai empatando com o Palmeiras em 0-0. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Ribeiro Neto, as verdades da bola, e Daniel Oliveira. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você compartilha aí também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos no último dia 2 apenas um aninho no ar. E também você participa, mandando a sua mensagem, sua crítica, são muitas mensagens aqui, já vou dar atenção aí
algumas das nossas muito... Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. 1-0, abre o placar lá no Allianz Parque, então, Palmeiras 1-0. Nosso 2 toques para Baidob, tudo na linha automotiva. Você tem lá multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, tem, olha, película para carro e película para residência também. Para sua residência você encontra lá na Baidob. Tem o site da Baidob, www.baidob.com.br, e 2 lojas aqui em Porto Alegre, 51, código, 2 lojas da Benjamin Constant, 1315, na Avenida Ipiranga, 5800. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis, é só acessar o site da Village, se tornar um cliente da Village, né? www.village.com.br, ou, né, você liga até 51, código de área 33412211. Vamos lá, então, o Palmeiras abrindo o placar lá no Allianz Parque, vai vencendo o Inter por... Não tem que esperar o VAR, hein? Tem o VAR? Não sei, tem que esperar, né? Sempre. Então vamos lá. Vamos lá, o Cristiano Alves, fase do Grêmio já passou, durou muito até voltando do Colorado, entendi, Lu. Bom, aí o Luiz Landano aqui diz, o Guilherme Lourenço, boa noite, amigos, com todo respeito ao Bahia, mas estou irritado. Não é para menos, evidentemente que o torcedor gremista aí não tem outra maneira, não está irritado. Aí eu já sério, o Humberto Claudino chama, em relação ao Romildo, está preocupado, a questão é campanha política, não, mas não é verdade, o Romildo foi uma pessoa ética, ele tem poder. O presidente Romildo. Mas o Romildo está em campanha, sim. Não, mas... Não, a gente, não tem nada a ver, tá? Eu sou admirador do presidente Bolsonaro. Não, é um projeto dele, é um político. Baita de um trabalho, mas ele é político. E ele tem feito um mas trabalho... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu vou te dar informação, não vou dar explicação. O trabalho que ele tem feito, os consulados, o presidente Bolsonaro está percorrendo o interior do estado inteiro, gente. Perfeito. Então isso aí não é opinião. Mas isso é um projeto dele, após os 3 anos... 2022 está chegando aí. Bom, mas aí ele vai cumprir o mandato. O ano passado, ele não abriu de encerrar o mandato do Grêmio exatamente para não deixar o lado político de lado. Mas que ele é um homem político, Esse tipo de momento eu acho extremamente perigoso para um clube de futebol. O Renato... Agora surge tudo. O Renato, boa noite, Dali Grêmio, que nem tem condições, o Rafael Rai. Sinceramente, acabou para o Renato, insistindo no erro da maneira absurda, sempre com as mesmas desculpas. Vai levar o Grêmio para onde? Pergunta ele. A Sônia Oliveira, por que o Tardelli não jogou? Essa que nós falamos é a grande questão, né? O Renato quer a recuperação dele, o recondicionamento. Aí na segunda-feira ele sentiu um desconforto muscular e hoje era uma infecção estomacal, então contraditório também em relação até às questões. O Diego Tardelli tem um problema de ordem pessoal, gente. As postagens dele indicam isso. Essa é a questão, não é só gastroenterite. Esse jogador não foi... E outra coisa, ele não foi bem aceito pelo grupo. Ele chegou ganhando bem, um cara super valorizado. Bem? Aliás... Bem ganha tudo, Daniel. Os caras é um rico milionário, ganham mais de 1 milhão por mês, velho. Tá bom. Eu acho que eu me fiz entender. Isso o mercado paga, né, cara? Isso aí não é essa questão. O mercado irresponsável, né? Mas não é isso aí, não. Irresponsável. Vamos lá, o Rafael, o centroavante saiu saiu nas costas do Jeromel, que houve... Não, a gente falou... Foi um problema de ligamento, né? Ligamento. Provavelmente ligamento, não tem a confirmação. Aí, se confirmar isso aí, está fora já dessa temporada. O Cristiano também. O Kahneman encontrou um atacante habilidoso e veloz. Sofreu e vai sofrer muito mais. Aí mais alguma coisa aqui. O Fernando Bresolim, centroavante urgente, um meio de campo urgente. Mas o Grêmio não sabe, o Grêmio não sabe dessa mas esse tipo de jogador é difícil de achar, mas o Grêmio tinha o financeiro do Grêmio, uma reunião do presidente Romildo quer contratar um meia, um atacante. Mas o Grêmio está no mercado há horas. Sim, mas participando aqui o Alberto Guerra no programa do Rogério Amaral, no Virando o Jogo, ele foi bem claro. As contratações só viriam se algum jogador saísse. O Renato disse isso. Não, Alberto Guerra. Desculpa, Guerra. Desculpa, Guerra. Desculpa, tá? Não é. Quem decide é o Renato. Não é assim? Desculpa.
Sabe o que é assim, ô Ribeiro? Na escolha do seu banco. O nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, como esse está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe que você tenha a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Bom, você quer pintar sua casa, você quer fazer alguma reforma, construir, enfim, aí você tem tudo lá na Ferragem Lampião. Para você, imagina assim, ó, são mais tonalidades de tinta, são mais de 2.200 tonalidades de tinta que você tem na Ferragem Lampião, uma infinidade de produtos, como lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, lá você tem televenda, tela entrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33 40 0899 e o WhatsApp 51, código de área 991 80 0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com Assis Brasil. Atendimento, VIP, personalidade, toda a equipe de vendedores lá, do João Carlos e do Gilberto. Um estacionamento ali do lado, não tem esse estacionamento enorme que você tem que ir lá deixar o carro, caminhar, não. Então, tudo essas facilidades que você tem lá na Ferragem Lampião. Olha só, o slogan da Lampião, preste atenção. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Porque lá você encontra tudo que você precisa, que você imagina, que você não imagina, você encontra na Ferragem Lampião. Há mais de 30 anos no mercado, né? Já diz o que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, Gerinho, voltamos para o último bloco do nosso Dois Toques, dando atenção mais a algumas das nossas muitas mensagens. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Ribeiro Neto e as verdades da bola e Daniel Oliveira. Você assiste os canais 24 524 da NET e as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo aí, somos uma emissora transmídia, né? Em nosso site, nosso YouTube, no Face que você compartilha, no Twitter, e você também participa mandando a sua mensagem aí através do nosso Facebook. É só você colocar RDC TV Digital. Já vou dar atenção mais um. Inter vai perdendo por 1-0, vai lá em São Paulo, no Allianz Parque. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde. Olha, é um espaço totalmente aí voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a técnica da barriga negativa, que é a LPF, ou seja, não é só questão de estética, é questão de saúde, né? Para você tirar aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Você também tem nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, né? Para você aí acabar com a sua calvície. Eu me dou como exemplo, como eu era e como eu fiquei. Não, né? eu e tô também, nessa. aí no caso do Daniel, olha aí, o caso do Daniel. A coisa aqui tá feia. Né? Para tapar e amenizar a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. E você pode conferir em todas as redes sociais da ciência, no Face, no Instagram, e aí você tem mais detalhes dos procedimentos que você encontra lá. Vamos lá para algumas mensagens aqui da nossa, o pessoal aqui, vamos lá, deixa eu buscar mais uma. O José Carlos Torres, olha aí, ó. Opa, Zé da galera. O Torres já falou, já levou para o lado da política na história toda aí, né? Um abraço grande, Torres, um amiguinho, como se chama aí. O Zidane, trio dos melhores, abraço. Vamos grande lá, Zidane. O Mário Sérgio Martins na audiência, o Mário Sérgio Martins que ontem esteve conosco aqui. Vamos lá, deixa eu puxar mais algumas mensagens aqui pelo nosso... o Flávio Tach. Romildo tem que comprar um centroavante agora, mas para o ano que vem. Ele pergunta, o Rafael Maia, o André é melhor que o Viseu? Olha, eu acho que estão do mesmo nível, eu não sei. Não joga nada, rapaz. Desculpe, hoje eu tô pistola. Não, mas não dá para resumir uma opinião nisso aí, né, Ribeiro? Não, então tu não ouviu o programa. Mas desculpa, agora tu pegou essa mania agora, quando a gente não diz o que tu Daniel, quer ouvir, vocês não ouviram Daniel, o programa. Tu é melhor do que isso, Daniel. Tu tá resgatando? Sim, adoro. Vamos lá, mais Tu não me algumas vem com ligeirinhas juntos ó. aqui, né? Até o Juntos Guerra. somos mais fortes. Até o Guerra o Bahia conseguiu contratar. Pois esse jogador não aturava em Grêmio Internacional. O Palmeiras é que escolheu para quem emprestar, porque não foi isso. Ele não empresta para Palmeiras não vai times que emprestar pra concorrente. confrontam a É isso aí. Libertadores. O Josemar, André fora, o Michel Cardoso, esse time do Grêmio, quem fez foi o Roger, o Rony, não vou dizer o termo aqui, né?
Que bobagem, deu o termo aí, para tirar o Jean-Pierre, é que ele foi vaiado, né? O Josemar, o que o Renato tem com o André, o Pedro Moraes, 3 feras na tela, realmente Ribeiro tem razão, foram muitos dias de folga. Abraço ao Daniel, o Ribeiro e Cadu, Pedro da Zona Leste, Luciano Carlos, boa noite a todos. Grande Pedro. O Lucas da Luz, que horror, André Vizeu, Montoya, Tardelli, vieram para quê? Que a direção tomar providência e ninguém faz nada. Alô, Romildo. Alô, Romildo! Alô, eu falei. Faz alô, alguma Romildo. coisa. O Luiz Vandame, todas as convicções e decisões que o Renato fez só estão piorando as coisas no Grêmio. O presidente Romildo acata a autoridade dele. O Guilherme Campos, não dá para entender, treinar um time e jogar com outro. Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Mais algum, só que são muitos aqui. O Flávio, centroavante, tem que fazer gol. Rafael, Daniel, o Viseu não precisa distribuir o jogo. Ele é jogador de área. Sim, é um jogador por característica. André. Concordo. Daniel Rodrigo, Grêmio, o time mais manjado do Brasil. E aí vai. O Sérgio Leme, boa noite. O Renato está totalmente perdido. Trouxe jogadores que só estão sugando os cofres do Grêmio e nada produz. Se tivesse vergonha, pedir as contas. Mas não vamos chegar a lugar nenhum. Guilherme, claro, todo mundo quer o Luan e o Jean-Pierre juntos. Aí ele insiste no André. Caco Garcia, o Renato tem que pegar o André e largar o Grêmio. O Adonei Araújo, vocês não repararam, mas os pés do André sempre estão rebatendo a bola. Ele tem os pés chatos. E aí, olha aqui, é uma infinidade aí de... Não vou conseguir ler todo. Bom, ponto final. Ponto final, como sempre, vamos acompanhar lá no Barranco, né? O restante do jogo do Inter e Palmeiras. Opa. O Inter que vai perdendo por 1-0 lá no Allianz Parque. Bom, mas o Inter foi com essa proposta. Não Me sei compra, se, eu tô né? louco com aquele parmegiano. Tu pega Vamos lá. Vamos lá. Bom, Adoro. e hoje é quarta, né? Terça, quarta e quinta aos domingos tem as promoções do Barranco. Tem um complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora você vai a uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, quer saber de estacionamento, teletax. Tá aí, ó. Tá aí o telefone, 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. Importante a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia, logo após o Cruzando as Conversas com assuntos extremamente relevantes. Logo após, na virada, tem Joias da TV com Rossana Rocha. Não tem dia, não tem mês, não tem data para você comprar uma joia, né? Para sua esposa, para a mãe, para a filha. Então acompanhe aí o Joias da TV com Rossana Rocha. Logo após, aí quem não viu, né, tem a possibilidade de ver, quem viu pela metade, ou quem quer rever, Dizem que a audiência da reprise é maior porque a minha beleza chama. Isso que ele quer ver novamente. E aí ainda se trata como Ribeiro e as verdades. É um negócio E impressionante. aí você tem a reprise do nosso Dois Toques a 1h da manhã. Nós voltamos amanhã, nosso horário de 21 horas, repercutindo mais esse empate do Grêmio, esse jogo do Internacional. Você continua aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.